Shalom, gente. Deus abençoe vocês. Deixa eu ser muito específico e rápido aqui, porque nós queremos aproveitar cada minuto do testemunho do meu mentor, do apóstolo Jefferson Neto. Mas eu estou vendo muita gente nova aqui e talvez você não me conheça ainda, mas eu te garanto que tem muita coisa boa que nós colocamos aqui nesse canal. Então eu queria pedir um favor para você, porque de repente, se você não fizer agora, você vai deixar de fazer depois. Então, segue esse canal aqui, Apóstolo Ricardo Ribeiro, segue esse canal logo, já entra nesse nosso universo aqui. Opa, é um pedido que eu faço para vocês, não deixe para fazer depois, tá? Eu quero ver o nomezinho de vocês ali quando acabar a live, ver o nome de cada um que entrou, tá? Eu sei que o apóstolo Jefferson fez a recomendação para vocês virem, mas mesmo assim eu agradeço e peço que vocês sigam, tá bom? Nosso canal. Apóstolo Jefferson já deve estar por aí. Se tiver, dá um sinal para mim, homem de Deus. Já eu vou explicar porque eu estou comendo, gente, na hora da live. Deu 18 horas agora, nós iniciamos o nosso Shabat. E aqui em casa nós fazemos um pão trançado, que é um costume do Shabat. Comemos às 18 horas para dar entrada no Shabat, foi no horário da live. Então eu falei, vou comer aqui, fazendo o início da live. Orei com a minha família e corri aqui. Amém, gente? Sejam bem-vindos. Deixa eu ver se meu apóstolo chega logo aí, porque esse nosso YouTube tem limitação de horário. Enquanto isso, ó, quem está chegando aí, segue aí o canal Apóstolo Ricardo Ribeiro. Depois que você seguir, você vai ficar muito impactado com tudo que nós colocamos aqui todo dia. Batalha espiritual, sobrenatural, né? Ministério profético, cultura judaica, vida no espírito. Todo dia tem live aqui. Já segue, já vai seguindo. Vamos chegando, gente. Vamos chegando. Glória a Deus. Isso aí, Lúcia. Obrigado por seguir. Minha gratidão a todos que já clicaram aí para seguir nosso canal. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu tenho um canal com quase 20 mil seguidores. Mas eu resolvi, por uma técnica de marketing mesmo, começar esse canal novo essa semana, esse canal aqui. Então nós temos cerca de 400 seguidores novos. E está dando mais resultado do que o antigo, é impressionante. E você está aqui, você faz parte de um novo tempo. Então segue aí, segue esse canal. Isso aí, muito obrigado. Do Messiano, muito obrigado a todos vocês que estão seguindo esse canal, estão acreditando nesse chamado. Glória a Deus. Apóstolo, você tem testemunho de ir ao céu? Tenho. Eu fui ao céu há mais ou menos 30 dias atrás. E eu já contei numa live aqui. Mas quem vai contar o testemunho hoje é o meu mentor, o apóstolo Jefferson Neto, que ele está chegando aí. E o testemunho dele é muito poderoso. Muito poderoso. Então hoje não é o meu dia de contar testemunho, hoje é o meu dia de receber junto com vocês. Mas eu fui sim, fui no céu. Tive uma experiência com Deus. Já fui também nas regiões de cativeiros há um ano e pouco atrás. São experiências extraordinárias, maravilhosas, gente, maravilhosas. Se você quiser pedir algo para Deus, pede para ir no céu. Não pede para ver anjo, não. Anjo vai aparecer para você na hora certa. Não pede para Deus abrir tua visão, não, que você vai ver o que não quer. Só pede para ir no céu. Nosso destino é o céu.
Deus gosta de mostrar o céu. Quem não gosta de mostrar a sua casa, né? Você vai visitar uma pessoa, a pessoa fala assim, vem cá, vem ver o quarto, vem ver o banheiro, aqui é o quintal, aqui é a churrasqueira. Quem não gosta, né? Tá bom, gente? Todas as lives que nós fazemos aqui ficam gravadas no meu canal do YouTube, Apóstolo Ricardo Ribeiro. Já tem mais de 3.000 lives lá comigo e centenas de apóstolos do Brasil e do mundo, profetas. O nome que você pensar aí, você vai encontrar lá, fazendo live comigo. Deixa eu ver se o nosso apóstolo já chegou. Não chegou ainda, deve estar terminando alguma coisa. Então vamos esperar. Chegou o homem de Deus aí. Então, sem mais delongas, deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. Chamei. Só ele aceitar lá. Pronto. Agora segue. Shalom, meu apóstolo. E aí, meu amigo? Tudo bem? Graças a Deus, bem demais. Amém. Feliz com o Senhor. Agora está dando para ouvir nosso áudio, né? Meu Deus. Graças a Deus. Mas você vê, hoje de novo eu fiz a transmissão para o YouTube, para o Facebook e para o Instagram. O único que deu problema foi o Instagram. É um Instagram? Misericórdia. Ela foi bem até um certo ponto, depois travou e não foi mais. Deixa eu lhe falar, meu apóstolo. Já tem bastante gente aí aguardando. Mais uma vez, eu já quero pedir que quem está entrando aqui segue o nosso Instagram novo, aí, Apóstolo Ricardo Ribeiro. Você vai entender por que depois. E, apóstolo, nós só temos uma notícia muito boa. Eu acho que essa minha conta nova, por não ter chegado a 10.000 seguidores ainda, ela tem limite de 1 hora. Perfeito. Então, solta o verbo. Deixa Deus te usar. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, o propósito dessa live é compartilhar com todos aqui. Eu sei que muitos já ouviram meu testemunho de novembro de 2020, mas o propósito é exatamente compartilhar esse testemunho. Eu vou dar uma enxugada nele, logicamente, mas o fato é que os últimos acontecimentos deram uma nova conotação a algumas coisas que eu experimentei nessa experiência. Então, foi muito oportuno você pedir essa live para isso, né? E então eu acho que isso vai trazer luz a algumas coisas, né? Em novembro de 2020, que foi um ano muito atípico para mim, lembrando que em março de 2020, o Senhor Deus me mandou ir na Rua Azusa, na Califórnia, que é muito longe de onde eu moro. Para vocês terem uma ideia, são 6 horas de voo, tá? É muito longe. Eu tenho que cruzar os Estados Unidos de leste para oeste, entendeu? E é mais ou menos o tempo de voo de Miami para São Paulo, por exemplo, entendeu? Deus mandou eu ir na Rua Azusa, depois de eu ter tido uma experiência com Deus aqui, e o Senhor falou comigo, vá e fica 3 dias lá em oração que eu quero falar contigo. E fui, foi antes da pandemia isso, eu fui no dia 2 de março, vocês podem checar aí nos anais, né, que a pandemia veio depois, a pandemia veio a partir da 2ª ou 3ª semana de março, né, e o Senhor me mandou lá. Lá o Senhor me deu uma palavra, me falou sobre a pandemia, inclusive, me falou sobre a forma como o vírus se comportava e se comportaria, me falou que todo mundo ia ficar trancado dentro de casa. Tudo isso ele me falou lá,
na Rua Azusa. E aí eu tive uma experiência no terceiro dia de oração, que foi quando o Espírito Santo veio no local, de uma forma incomum. Até então, tinha sido a presença de Deus estava na experiência, mas aquela presença mais comum, que nós estamos mais acostumados, né? Mas no terceiro dia aconteceu algo incomum, tá? O Espírito Santo veio, mas veio com força, assim, com violência. Aquela manifestação violenta do Espírito, que significa alguma coisa. Você percebe que tem um significado na forma como ele se manifesta, né? E nesse dia, quando o Espírito Santo veio de uma forma muito violenta, o Espírito Santo falou comigo que estava me entregando um legado. Ele falou comigo, eu estou te entregando um legado. Porque há uma profecia do William Seymour, que foi o pastor de Azusa, de que 100 anos depois, dentro da janela do centenário, o Senhor voltaria a se mover de uma forma maior e seria muito mais abrangente. Não seria só algo local, numa igreja local ou em uma única pessoa, seria algo abrangente. E hoje mesmo eu recebi aqui vários vídeos, né? Inclusive mostrei para minha esposa, de igrejas nos Estados Unidos, em vários lugares, Nova York, que é um lugar difícil demais, Flórida, Califórnia, vários lugares, já tem um mover do Espírito acontecendo, assim, de fazer fila na porta das igrejas. Algo muito, muito glorioso. Então, o Senhor me deu isso em março, tá? Quando chegou em novembro, foi quando aconteceu, então, a minha experiência de arrebatamento de sentidos. O Senhor me levou a um lugar que ele tinha me mostrado em 2003, né? Ele me mostrou um lugar em 2003, mas ele não permitiu que eu avançasse na experiência de 2003. Quando foi em 2019, então ele me levou de volta no mesmíssimo lugar de 2003, só que dessa vez ele permitiu que eu cruzasse uma porta. Tinha uma porta num paredão transparente, e quando eu cheguei nesse lugar, mandaram eu atravessar essa porta. Eu atravessei a porta, essa porta, que abria e fechava sozinha. Na verdade, ela não abre, ela dissolve, a pessoa passa, depois ela fecha de novo, entendeu? E logo que eu cruzei essa porta, tinha um passeio prateado no chão, e esse passeio, ele passava no meio de um jardim, tinha um jardim, né? E esse passeio cortava esse jardim e ia dar lá nos arcos que tinha bem longe mesmo. Imagina que você está olhando assim numa rodovia muito longe, você está vendo aquele prédio bem distante, que ele parece pequeno, mas quando você chega perto, você vê que é um monstro de prédio. Eram 3 arcos assim. E, inclusive, eles parecem até com o meu dedo, com os meus dedos aqui. Era um arco mais alto no meio e 2 arcos um pouco mais baixos do lado direito e do lado esquerdo. Os 3 grudados um no outro. E tinha uma plataforma dourada, os arcos eram dourados. E tinha uma plataforma também dourada, com 7 degraus que levavam até esses arcos. E aí o passeio terminava no pé do primeiro degrau. Na ida, quando eu estava indo, que eu estava muito maravilhado com tudo, olhando a grama, até a grama, você se deixasse, eu ficaria lá horas e horas e horas só olhando a grama. Meu Deus. A grama. Porque a grama é um negócio inexplicável. E engraçado que eu e minha esposa recentemente estivemos num lugar aqui nos Estados Unidos, que é uma cidade de Amish. Amish é um grupo que veio da Europa, não é? Que são oriundos dos puritanos, né? E eles são extremamente organizados. É uma organização que chega a assustar a gente. E uma das coisas que a gente ficou impressionado lá é como que as gramas das casas da cidade inteira Você sai dirigindo e se bobear, você bate o carro. Você fica olhando, meu Deus, como é que fizeram com essa grama? Parece que é tudo feito no alicate de unha. Entendeu? Essa grama
que eu vi lá em cima, ela não tem comparação com absolutamente nada que eu já vi na minha vida em lugar nenhum. Entendeu? Ela tem a ponta da... Eu lembro que eu parei assim, na beira do passeio, maravilhado, e a ponta da grama, a grama tem vários tipos de ponta. Tem ponta em forma de espada, tem ponta em forma de V, tem ponta assim, e aquele monte de pontinha, e elas todas encaixam uma na outra, é um negócio inexplicável. E tudo tem vida, né? Elas se movem, elas se mexem, entendeu? Elas interagem com você. E aí do lado direito, no passeio do lado direito tinha uma árvore muito grande, imensa, muito grande. Eu não consigo descrever o quão grande, porque era muito grande essa árvore. Um tronco imenso e aquela árvore imensa, toda colorida e com vários tons de verde, sabe? E além desse multitons de verde, ela era colorida, ela tinha todas as cores que você puder imaginar. E nos galhos dessa árvore tinha ovelhas e cabritos. É como se fosse o fruto da árvore, entendeu? Como se os animais fossem os frutos da árvore. Tudo bonitinho lá, aquela coisa. Mas assim, animais lindos, de uma forma indescritível. Eu te falei e essa árvore cantava. Eu te falei que eu vi essa árvore, não com todos os detalhes que você viu. Mas eu vi essa árvore, eu vi as ovelhas, eu vi os cabritos na árvore. Eu lembro que você falou. Então, aí o que acontecia? À medida que eu ia andando, quando eu via a árvore ao longe, eu percebi que ela meio que tremia, parecia que tremia. Quando você olha assim um asfalto muito quente durante o dia, que você olha lá no fundo e fica aquele negócio assim, era assim, ela ficava meio que tremelicando assim. Vibrava. E aí eu olhei aquilo e quando eu fui aproximando, aquelas ondas que ela estava emitindo, que na verdade eram umas ondas, aquelas ondas chegaram até mim, que na verdade ela estava emitindo umas ondas, e eu vi de longe, e aí de repente quando as ondas chegaram até mim, que ela atingiu o meu corpo, eu ouvia uma música. Era uma música que ela cantava, uma música muito assim, uma música muito alta, parecendo... Imagina um violino, assim, umas 4, 5 vezes mais agudo do que o normal de um violino. Aí aquele som de adoração, aquela coisa, e aquilo entrava em mim, aí o que eu descobri? Por isso estou falando, né? O tempo vai passando, você vai entendendo algumas coisas. Eu descobri que aquela árvore me fortaleceu para eu conseguir estar diante do Senhor no arco. O que ela estava fazendo comigo, na verdade, não era só, ela não estava lá apenas para eu ver e ficar maravilhado. Tem uma árvore ali. Não era entretenimento, sabe? Tem uma árvore ali com ovelhas e cabritos. Não, aquela árvore, ela estava emitindo algo em mim que, na verdade, foi o que me susteve quando eu cheguei no arco e eu estava diante do Senhor. O que me susteve foi o que aquela árvore me deu ou emitiu sobre mim, entendeu? E aí, eu querendo parar para ver aquela árvore, eu parado assim no passeio, maravilhado com aquela árvore, aquela melodia imensa entrando dentro de mim. Aí vinha uma voz e falava comigo, não pare, vá para o arco, vá para o arco. E aí, eu acabei de caminhar e cheguei no arco, então, nos arcos. Quando eu cheguei nos arcos, tinha uma cortina de bolhas descendo do céu, de cima, parecendo bolha de sabão mesmo, quando você sopra aqueles negocinhos que faz aquele mundo de bolha, parecia aquilo. Só que eram bolhas grandes o suficiente para caber eu dentro, entendeu? Então tinha aquela cortina, eu parado assim, eu vendo o primeiro degrau lá, mas eu parado aqui porque aquelas bolhas caíam, elas faziam uma cortina. Eu não tinha como passar ali, entendeu? Pelo menos não sem ser atingido por aquelas bolhas. E eu parado ali, olhando assim para o degrau, olhando para cima, aquele monte de bolha, aí veio uma voz e falou comigo, dá um passo, porque você precisa ser carregado por uma dessas bolhas. Aí eu dei um passo em direção ao primeiro degrau. Quando eu dei o passo, quando as bolhas caíam no chão, que elas desciam e caíam no chão. Quando elas caíam no chão, elas dissolviam, elas batiam no chão e dava aquele nevoeirozinho, né? Elas
viravam um nevoeiro e dissipavam. Quando eu dei um passo que ela bateu na minha cabeça, e ela foi moldando o meu corpo, como se fosse um lençol. Ela foi moldando o meu corpo assim, foi moldando e cobriu todo o meu corpo até os meus pés. Quando ela chegou nos meus pés, eu flutuei. Flutuei na altura da plataforma, que no caso seria o 7º degrau. Eu flutuei até a altura da plataforma e fui flutuando até a plataforma. E aí aterrissei no topo da plataforma, de frente para o arco central. Entendeu? Bem de frente para o arco central. E aquele arco, aquela coisa gigantesca na minha frente. Do próprio arco saía também um caminho, só que esse era dourado. O caminho que me trouxe era um caminho prateado, um caminho, para falar bem a verdade, parecia cimento. Eu sei que não era cimento, mas parecia, porque era um prateado, mas era um prateado enrugado, entendeu? Era um prateado diferente. Na plataforma, a partir do arco, também tinha um caminho, só que era um caminho já de ouro. E tinha uma espécie de um nevoeiro de dentro do arco para lá. Então, dentro de mim, eu sabia que se eu cruzasse aquele arco e fosse seguindo aquele passeio de ouro, eu ia dar lá no trono do Pai. Eu sabia dentro de mim. Eu sabia que o trono estava do outro lado, mas em nenhum momento me foi permitido cruzar o arco. Eu fiquei parado do lado de fora do arco e eu olhava assim para dentro do arco. Eu conseguia ver mais ou menos, porque tinha um nevoeiro que não me permitia enxergar longe depois do arco, entendeu? Agora, para a minha direita, assim, quando eu vinha andando, que eu passava pela árvore, a minha direita, o jardim sumia de vista, né? Sumia de vista. E eu via pessoas lá longe, assim, bem longe. Eu via muita gente. As pessoas correndo, brincando umas com as outras, pessoas sentadas como se estivessem em posição de piquenique, mas bem longe e não me era permitido sair daquele passeio, entendeu? Ninguém me disse, você não pode sair, mas é aquela coisa, você sabe que não te é permitido, entendeu? O sistema de comunicação lá é um sistema interno, interior, não é telepático, ele é um sistema interior, é de espírito para espírito, entendeu? Então, você simplesmente fica sabendo das coisas, você não sabe como, mas você fica sabendo, entendeu? É uma coisa meio inevitável, né? E você falar com a sua boca lá, ou pensar, é a mesma coisa. A mesma coisa. Meu Deus. Sabe? Não adianta você pensar algo achando que quem está do seu lado não sabe. Todo mundo sabe o que todo mundo pensa. Meu Deus. Entendeu? Aqui na Terra tem também a gente que não sabe, né? Hã? Aqui na Terra também tudo que a gente pensa é ouvido lá. Exato, mas não é ouvido por nós, né? Mas eu acredito, a Bíblia não faz referência a isso, mas eu acredito que no Éden era assim. E seria assim aqui na Terra se houvesse pureza. Porque a razão do porquê Deus bloqueou isso é porque seria muito constrangedor todo mundo saber o que todo mundo está pensando, com tanta besteira, com a corrupção do gênero, seria desastroso todo mundo saber o que todo mundo está pensando. Mas se a coisa ainda continuasse pura como no Éden, ia ser como no céu. Porque façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então seria mais ou menos, seria a mesma coisa, entendeu? Aí eu estou em frente ao arco, parado assim, aquela bolha me aterrissou ali, eu estou parado em frente ao arco, de repente eu olho para dentro do arco e eu vejo uma silhueta, eu vejo uma pessoa saindo do arco. Andando mesmo, era um homem, e ele vinha andando normal, e ele vinha saindo de dentro daquele nevoeiro, uma espécie de nevoeiro, ele vinha saindo, e o nevoeiro ia acompanhando ele. Então, da cabeça até a altura de um cinto dourado que ele usava, eu praticamente não via quase nada. Então, eu conseguia, a partir do cinto, o nevoeiro ia se intensificando. Então, eu via dos pés até a altura do cinto,
eu via com clareza. Aí do cinto para cima, eu ia perdendo visão, até chegar mais ou menos da altura do peito para cima, era aquele nevoeiro, como se fosse uma fumaça, que eu não conseguia ver o que estava por detrás daquela fumaça, entendeu? Por isso que depois eu entendi, eu estava contando isso para alguém, comentando isso para alguém, quando de repente eu me dei conta. Eu falei, agora eu entendo duas coisas que me permitiu me suster diante do Senhor. Primeiro foi o que a árvore ministrou em mim. A árvore ministrou algo em mim. E número 2, porque ele bloqueou parte da sua glória, porque senão eu não teria condições de estar diante dele. Entendeu? E hoje eu tenho certeza que essa é a razão. Agora, estranhamente, escute isto, embora eu não pudesse ver com os olhos que eu olhava para as outras coisas, eu não pudesse ver a face dele atrás daquela fumaça, eu sabia das expressões que ele fazia. Quando ele fazia uma expressão mais séria, quando ele fazia uma expressão de um meio sorriso, quando ele fazia uma expressão como de preocupação, eu sabia de todas as expressões dele, embora eu não conseguisse ver por detrás daquela névoa. Entendeu? Então, ele veio saindo de dentro do arco e aí ele veio andando em direção ao meu lado direito. E ele veio andando na minha direção, ele não falou nada comigo, veio andando na minha direção e ficou em pé do meu lado direito. E aí eu olhava meio de rabo de olho assim, porque dá um temor, dá um medo, dá um pavor, dá uma espécie de pânico, entendeu? É um negócio indescritível. Aconteceu duas coisas comigo, que eu imagino que é o que aconteceria ou acontece com todo mundo. Duas coisas. Primeiro, um profundo sentimento de indignidade. Eu me sentia indigno, impuro, eu me sentia incapaz, entendeu? E em fração de segundo, tudo que é erro que eu cometi na vida, em fração de segundo, aquilo passava pela minha mente, assim, aquele turbilhão, porque a sua mente ela é diferente. Aliás, o seu espírito, ele é inexplicavelmente mais potente do que a sua alma, que depende do seu corpo para se manifestar. A sua mente, que opera no cérebro aqui, ela é ridiculamente mais frágil do que o poder de processamento do seu espírito. Então, as coisas acontecem lá na velocidade da luz, é tudo pum, 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 e aquilo tem um significado que depois, quando eu voltei, meu Deus, você vê, até hoje eu estou digerindo e até hoje eu estou compreendendo coisas. Coisas que lá eu compreendia com estalos assim. Aquilo, pum, 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 fazia sentido. Um monte de revelação. Aquilo acontecia numa velocidade impressionante. E aí ele veio e se colocou do meu lado. Quando ele está do meu lado, começou a me dar aquele pânico, um pânico. Essa é a melhor descrição que eu tenho para te dar. Porque eu achava que eu ia morrer. Eu falava comigo, eu vou morrer. Eu vou morrer. Porque ele do meu lado, e começou a vir na minha cabeça todos os erros, se não todos, pelo menos a maioria dos erros cometidos na vida, erros ministeriais, erros com a família, erros pessoais. Começa a passar aquilo pela sua mente. E eu falava comigo mesmo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Então, primeira sensação é uma sensação de profunda indignidade. Segunda sensação é uma sensação de profunda dignidade. De quê? Dignidade. E aí eu te pergunto, como que é possível? Porque ao mesmo tempo que você sabe que você é como se fosse um lixo, aquilo que a Bíblia fala sobre o prato de imundícias, né? A Bíblia fala não há nada bom em nós, não há nada perfeito em nós. O servo que fizer tudo o que tiver que fazer, ainda assim é inútil. Servo inútil. Então, isso é uma realidade. Você vê aquilo e aquilo vem em você. Aí acontece o oposto, que é a forma como ele te trata. A forma como ele se trata reverte o quadro de uma forma inexplicável. Aí toda aquela indignidade vira um sentimento de dignidade. Porque ele te trata com tanta dignidade, ele te trata com tanto amor, e ele te trata como se você fosse igual a ele.
Meu Deus. Meu Deus. O que mais me arrebentou nessa experiência, que até hoje ainda eu falo e aquilo me choca, primeiro que ele apareceu para mim um pouquinho mais alto do que eu, aqui assim mais ou menos. Eu tenho 1,79 m, né? Então ele apareceu para mim talvez aí com 1,90 m, 95 por aí, um pouco mais alto do que eu, assim, não muito mais alto. Ele pode aparecer do tamanho que ele quiser, né? Porque teve um momento da experiência que ele colocou um homem inteiro na mão, ele pegou um homem que depois eu descobri que era Jonas, inteiro, e colocou na mão dele. Então, qual é o tamanho dele? Entendeu? O tamanho dele é o tamanho que ele quiser. Ô, apóstolo, deixa eu te interromper só para contar que você falou da mão aí. Eu fico impactado com isso. Que antes do meu ministério acontecer, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, várias pessoas viram no mesmo ano profetizando tudo que eu vivo hoje. E uma delas viu uma mão gigante fazendo assim, com o dedo assim. Uma mão gigante. E ela disse que via na mão uma bolinha pequena em cima do dedo, como se fosse um risco de caneta. Assim. Uhum. E quando ela chegou perto para ver o que era aquela bolinha pequena, era eu em pé. Fazendo assim. E ele me mostrando, era nem deitado. Entendeu? E ele me mostrando tudo que ele ia fazer na minha vida. É isso, ou seja, ele se autodimensiona de acordo com a experiência que ele quer dar para a pessoa. Ele se autodimensiona. No meu caso, ele sabia que ele ia me impactar aparecendo para mim como se fosse um normal, um homem normal. Ele sabia que aquela era a forma de me impactar. E foi o que me impactou. Quando eu parado assim, ele do meu lado, rapaz, eu queria virar a cabeça, eu queria tanto virar a cabeça, mas tinha um negócio que travava o meu pescoço, eu falava, se eu virar a cabeça, eu vou morrer. Se eu virar a cabeça, eu vou morrer. E aquela coisa, e aquele turbilhão de coisa, indignidade, aí fica a dignidade, vinha indignidade, dignidade. E ele do meu lado, assim, se eu caísse aos pés dele e começasse a chorar e clamar e pedir perdão por tudo aquilo que eu lembrava, seria mais do que justo, mais do que normal. Mas em nenhum momento ele tocou no assunto de absolutamente nada do meu passado, nada que lá atrás eu tenha feito, nada que, sabe, nada que me envergonhasse, ele não tocou em absolutamente nada. Ele apenas segurou na minha mão, ele ficou do meu lado direito aqui, ele segurou na minha mão e sem abrir a boca, porque a conversa é tanto com a boca quanto de espírito para espírito. E ele virou para mim e falou assim, vem comigo que eu quero te mostrar algo. Uma voz suave, mas uma voz assim firme, sólida, mas uma voz suave. E aí me levou para o lado, começou a andar comigo na plataforma para o lado esquerdo do arco, assim. O arco estava na minha frente aqui, assim, e ele começou a me levar para o lado esquerdo do arco. E aí nós demos ali uns 7 passos, talvez, esse eu realmente não contei, mas eu acredito, eu busco na memória, eu acredito que tenha sido uns 7 passos. Nós demos uns 7 passos para a esquerda, assim, e de repente mudou a cena. Os arcos sumiram, aquele ambiente celestial que eu estava desapareceu, e agora de repente nós estávamos numa cidadezinha, numa vilazinha interiorana do passado, do Velho Testamento. Era uma vilazinha. E aí eu parava assim, a gente estava meio que flutuando, a gente estava, na verdade, flutuando assim, e eu olhava em volta, eu via as casinhas, as taperas, os casebrezinhos, um lugar muito simples, muito simples. Eu olhava, para você ter uma ideia, eu olhava para o chão e eu ficava maravilhado com a cor da poeira, era uma espécie de barro meio amarelado. Eu olhava para o chão assim, eu ficava maravilhado com a poeira, muita poeira. E aí ele virava para mim assim, sem mexer a boca, ele virava para mim e falava assim, observa o que eu vou fazer. Aí ele passava a mão no chão assim, o ângulo aqui é pequeno, né? Ele passava a mão no chão assim, fazia assim, com as 2 mãos, e pegava um tanto de pó, e levantava na mão assim, fazia assim, ó. Esfregava, e aí fazia desse jeito assim, ó. Quando ele abria assim, caía um homem. Um homem. Assim, ó, ele fazia assim, aí caiu aquele homem no chão assim. Inteiro, um homem completo, adulto. Esse homem era
forte, de alta estatura, provavelmente até mais alto do que eu um pouco. Eu tenho 1,79, talvez estou falando de alguém aí de 1,85 por aí, 84, 85. Um homem forte, parecendo esses caras que malham em academia, bem forte. Eu vi as costas do cara, pra você ter uma ideia. Por que eu olhava as costas? Porque quando ele soltou aquele homem virou de costa para ele e começou a correr para longe dele. Eita. Então me chamou a atenção, porque eu olhava assim e eu via as costas dele. Eu via as costas dele. Aquelas costas maçudas, forte, cabelo encaracolado, mais ou menos nessa altura aqui acima, aquele cabelo todo cacheadinho, assim, encaracolado, cacheado, na verdade. E aquele homem começou a correr dele. Aí eu tô vendo aquele homem correr assim, tudo correndo, naquele passeio empoeirado. Aí ele virava para mim e falava assim, preste atenção no que eu vou fazer. Aí ele esticava o braço assim, por isso que eu digo que ele se autodimensiona. O homem já está correndo lá na frente. Sei lá, 200, 300 metros. Ele pegava o braço assim, esticava o braço assim, sem sair do lugar, ele do meu lado, ele esticava o braço assim, e pegou o homem, pegou o homem pela cabeça, assim. Pegou pela cabeça, as pernas do cara aqui, e ele esticou o braço lá em cima, pegou o homem pela cabeça e trouxe para si. Quando ele trouxe aquele homem para si, e eu olhando tudo aquilo, assim, extasiado, tentando entender o que estava acontecendo. Aí ele pegou aquele homem e jogou no chão, foi com o calcanhar assim, pisou no homem e foi enterrando aquele homem na terra. Meu Deus, uau! Foi enterrando aquele homem na terra, assim, com o calcanhar. E quando aquele homem sumiu para dentro da terra, eu estou olhando assim, extasiado, pensando comigo, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Aí ele vai, fala comigo assim, continua observando. Aí ele vai assim com a mão, passa a mão na poeira, assim, vai passando a mão, aparece só o tampo da cabeça do homem. Ele vai de novo, enfia a mão, pega na cabeça e puxa o homem do chão. De novo, aí tá aquele homem todo lameado, todo empoeirado, na mão dele. Aí, rapaz, olha que coisa impressionante. Aí ele pega aquele homem, põe na palma da mão assim, e começa com todo carinho limpar aquele homem. Vai limpando, limpando, na cabeça assim, no cabelo, limpando, limpando. E onde ele passava a mão, ficava limpo, limpo. Então aquele homem, imagina você enterrar uma pessoa na lama, no barro, e depois tirar ela de lá. Assim estava o homem. À medida que ele ia passando a mão, aquele homem ia ficando limpo, 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 de uma forma inexplicável. E aí, quando ele terminou de limpar aquele homem, ele foi e soltou de novo no chão. Quando ele soltou o homem no chão, a cena girou, fez assim, ó. A cena girou. E quando a cena girou, já era um outro ambiente. Aí eu tô olhando assim, e eu peguei e falei assim, Senhor, eu falei, Senhor, perdão, mas quem é esse homem? Aí ele virou para mim e falou assim, você não sabe quem é esse homem? Por isso que eu estou falando, que eu sabia das expressões dele. Ele virou para mim, com essa expressão que eu vou fazer agora, ele virou para mim e falou assim, você não sabe quem é esse homem? Aí Senhor, me perdoa, eu não sei quem é esse homem. Quem é esse homem, Senhor? Ele falou assim, é Jonas. Aí eu parei, aí dentro de mim eu pensei assim, Jonas, aí eu tentando equacionar aquilo. Eu pensei, Jonas, como Jonas? Jonas foi engolido por um peixe, Jonas não foi enterrado vivo. E eu tentando equacionar aquilo. Pensando. Só que não adianta pensar. Você pensa, tá todo mundo ouvindo. É. Aí eu tô pensando, ele virou para mim e falou assim, sim, você está certo.
Mas você esqueceu que eu usei Jonas no ventre do peixe como como uma tipologia do meu sepultamento? E ele foi Aí ele falou comigo sepultado. assim, eu estou te mostrando uma analogia de como eu tive que tratar Jonas. Aí, quando ele falou assim, começou a descer uma enxurrada de revelação na minha mente. Uma enxurrada de revelação. E aí, aí eu fui tomado por aquela enxurrada de revelação. Aí, aí virou a cena, nisso a cena virou. Virou a cena, quando virou a cena, aí estávamos assim, numa posição de drone, meio que flutuando assim, e Jonas entrando pela porta de Nínive, e aí eu vi, inclusive eu entendi por que ele escolheu Jonas. Não é só porque Jonas era profeta, e Jonas nem era o profeta mais obediente, né? Tá na cara, né? Mas é porque Jonas tinha uma potência de voz que era um negócio impressionante. Jonas era um homem forte, ele era um homem parrudo, forte, muito musculoso, não musculoso de halterofilismo, mas musculoso de massa muscular. Ele era um cara forte, parrudo, e ele tinha uma voz que estrondava. Além do fato de Deus querer tratar com Jonas. E aí eu olhando Jonas entrando pela cidade de Nínive e gritando, em 3 dias Deus vai subverter esta cidade. Se arrependam, se arrependam. Ele gritando e entrando pela cidade. Aí eu olhei assim para o lado direito, Jonas indo, passou pelo portão da cidade e entrando. E aí eu olhei pelo lado direito, eu vi a nuvem da glória de Deus vindo, à medida que ele ia andando. Vinha uma nuvem de glória acompanhando Jonas. E aonde Jonas ia passando, as pessoas iam caindo de joelhos nos cantos, nas aquelas ruas simples. Elas iam caindo de joelhos, botava a mão para cima, começava a clamar, ia pedir perdão, ia chorar. E ele entrando para dentro das vielas da cidade, gritando e falando, e a nuvem vinha atrás dele. Até chegar ao ponto da nuvem da glória de Deus cobrir toda a cidade de Nínive. Toda a cidade ficou coberta pela manifestação da glória de Deus. Por isso que o rei desceu do trono, vestiu pano de saco, jejum geral, todo mundo jejuou, até os animais na cidade jejuaram. Aí eu estou olhando aquilo sob choque. Aí ele virou para mim e falou assim, aí a primeira vez, se não me falha a memória, a primeira vez que eu ouvi a voz dele, audivelmente da boca, ele virou para mim assim e falou assim para mim, eu tive que fazer o mesmo com você. E vá e diga para a minha igreja que eu estou tendo que fazer o mesmo com ela. Aí escute, aí ele mudava o semblante, olha aqui, olha para mim, ele mudava o semblante e ele fazia assim, porque o que está vindo aí é grande demais. Já estou querendo chorar aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Oh. Meu Deus do céu. Eu tento contar esse testemunho sem chorar, mas é praticamente impossível. Eu gostaria... Na hora que você falou, algo foi colocado no coração, dentro do peito de todas as pessoas que estão nessa live. Houve uma transferência, aquilo que você recebeu, algo foi impartido no coração desse povo. Eles estão sentindo isso agora. E eu gostaria de poder descrever para vocês uma coisa, que é o peso de autoridade
peso de autoridade que flui da voz dele. Eu já era um cara destemido, apóstolo. Eu sempre fui um cara destemido. Eu fui pastoreado por um pastor muito doido, muito de Deus, assim, um cara que não tinha medo de nada nem de ninguém. Era até brigão, para falar a verdade. Eu sempre fui um cara destemido. Mas eu voltei dessa experiência, gente, e não tem nada na vida que tire a minha paz. Eu fiquei vendo aquela época da eleição, todo mundo apavorado, o povo tudo desesperado, aquela coisa, aquela loucura, e eu numa paz absoluta, porque toda vez que qualquer coisa acontece, toda vez que alguma coisa acontece que tente me tirar a minha paz, eu lembro do peso da voz dele. O peso da voz dele. E quando ele disse para mim, eu tive que fazer o mesmo com você. Eu lembrei dos anos que eu passei aqui em absoluto anonimato, sendo tratado por Deus em cada área que você puder imaginar. Ele me espremeu de um jeito que você não imagina. Quem vê o meu ministério hoje e vê o que ele está fazendo comigo e através de mim, acha que isso vem de graça, porque eu tenho, por causa dos meus belos olhos ou por causa da minha careca. Não, ele me espremeu. Houve época, eu estou aqui há 22 anos, houve época de me dar um desespero e eu falar, por que o senhor está fazendo isso comigo? Por quê? Eu pastoreava uma igreja grande no Brasil, eu tinha tudo, eu podia ter ficado no Brasil, eu já tinha um certo prestígio na minha região. Ele me tirou de lá, me trouxe para cá e tinha hora que eu não entendia, porque ele me espremeu tanto que eu não entendia. E aí quando ele vira para mim e fala, eu tive que fazer o mesmo com você. E aí se aproxima de mim e diz, diga para a minha igreja que eu tive que fazer o mesmo com ela, porque o que está vindo aí é grande demais. E aí eu pensei assim, quando ele falou aquilo, eu pensei assim, falar para a igreja, diga para a minha igreja. Eu pensei, diga para mim, meu Deus, a igreja é muita coisa. Como assim, diga para a minha igreja? Eu não tenho um canal de televisão, eu não tenho uma estação de rádio, eu não tenho mídias sociais com milhões de pessoas. Eu comecei a pensar, diga para ele, diga para, como eu? Aí quando eu estou pensando aquilo, ele vira para mim e fala assim, isto não é problema seu. Eita, quem espalha é ele. Isso não é problema seu. Eu te darei a plataforma. Você apenas faça o que eu estou te dizendo. Desse jeito. Esses dias, aqui em casa nós estamos debaixo de uma nuvem de glória muito grande. Qualquer coisa aqui melindra a gente. Estamos chorando por qualquer coisa aqui em casa. Aí ele me pega pela mão e começa a andar comigo de volta. Aí de repente estamos no arco de novo. Estamos de novo caminhando em direção ao centro do arco. E quando passamos pelo centro do arco, ele começou a caminhar para o lado direito do arco. Essa experiência aconteceu para o lado esquerdo e agora ele me leva para o lado direito do arco. E quando a gente dá de novo ali uns 7 passos que sejam, que nós damos aqueles passos em direção para o lado direito, de repente vira a cena também, a cena vira. E quando a cena vira, agora eu estou visitando cidades modernas, as cidades de hoje. E eram cidades do mundo inteiro, de vários lugares do mundo. Porque... Deixa eu te interromper só para lembrar que passamos 7 minutos, porque como é um Instagram novo, ele corta em 1 hora, tá?
Não quero te interromper, não. O Instagram está interrompendo. Tem problema. A gente pode marcar depois uma outra, porque eu não vou nem dizer para poder abrir uma nova, porque eu tenho um compromisso depois. Mas a gente pode fazer uma outra também, não tem problema. Aí andamos assim para o lado direito, e quando chegamos num lugar assim, que era um outro cenário, ele virava para mim e falava assim: observa, preste atenção no que eu vou te mostrar. Aí passava a mão assim no ar. Quando ele passava a mão assim no ar, começava a aparecer telas, como se fosse tela de televisão. Aquele monte de tela assim começava a aparecer, mas assim, muitas, porque a sua capacidade de processamento lá é outra. Então, de repente, aquilo, aquele monte de tela, assim, centenas de telas começava a aparecer no ar, assim, onde ele passava a mão. E cada uma daquelas telas aparecia uma cena de avivamento em alguma cidade, em algum lugar do mundo. Meu Deus, uau, uau. A glória de Deus invadindo ruas e cidades. Eu via igrejas incendiadas, eu vi coisas que, algumas coisas eu retenho, porque tem umas coisas que ele falou comigo para eu não detalhar, e eu não detalhei ainda para ninguém, e eu não sei em que momento que ele vai me permitir detalhar alguma dessas coisas que eu vi, mas em linhas gerais, eu via igrejas incendiadas, o que está vindo por aí, que já começou, inclusive, que começou para o Brasil, começou no dia 29 de dezembro agora, para o Brasil. Aqui nos Estados Unidos, teve início quando a Suprema Corte cancelou a lei do aborto, entendeu? Uhum. E nós já temos aí várias igrejas incendiadas no país. E aí ele começou a me mostrar que igrejas incendiadas, coisas acontecendo, eventos em ginásios, estádios. Ele me mostrou o ministério das tendas voltando. Vários evangelistas com tendas espalhadas por vários lugares, abarrotado de gente curada, mortos ressuscitando, paralítico andando, cego vendo. Tudo que você imaginar de bom e que os evangelhos falam, tudo aquilo eu via naquelas telas acontecendo em algum lugar do mundo. Aí foi passando, de repente eu me vi em cima do capô de um carro. Eu, em cima do capô de um carro, e a minha esposa grudada no carro assim, e aquela multidão em volta do carro, e eu em cima do capô do carro pregando. Aí virava a cena, eu estava em outro lugar, em cima de outro capô de carro, pregando de novo. Eita. E aquilo apareceu umas 3 vezes. Aí eu perguntava para mim assim: meu Deus, o que eu estou fazendo em cima do capô de um carro? Aí ele virava para mim assim de novo e virou para mim e falou assim: o que está vindo aí é tão grande que às vezes não vai dar tempo de fazer palanques. Meu Deus, meu. Acabou o palco. Então, o que acontece? Acontece que em Azusa, em março, ele me entregou um legado, que eu não tinha ainda muita consciência do tamanho desse legado, ou o que era. Eu não tinha muita consciência. Eu sempre tive um ministério abençoado, Deus sempre me honrou em muita coisa, mas começou a acontecer, de lá para cá, começou a acontecer algumas coisas. Por exemplo, por onde eu passo, as igrejas que eu vou e que eu piso, elas disparam a crescer. Elas entram num estado de avivamento e de glória, e elas disparam a crescer. Eu estive em outubro agora em Portugal, numa igreja, que talvez seja até possível que ele esteja aqui, o pastor Valdiran Peixoto. Eu estive nessa igreja em Portugal, e Portugal tem 0,4% de cristãos. 0,4%. Um país frio. O catolicismo lá é aquele catolicismo opressor. E esta igreja também não estava bem, estava adoentada. O pastor, coitado, depois de muita luta, muita peleja, tinha tido muitos problemas. Esse pastor também já estava meio sem força, já estava lutando com tudo que tinha, porque é um cara que eu amo e admiro muito, um grande líder, mas já estava sem forças. E aí foi quando ele falou: meu amigo, vem me ajudar, vem aqui, vamos fazer um evento aqui, me ajuda e tal. E marcamos esse evento, eu fui lá em outubro. O William foi mais uma turma. E 3 dias pregamos, ministramos. Quando foi no sábado, Deus me deu uma palavra para ele. Diga para ele que o tempo de sangrar acabou. Eu estou estancando a sangria. Aí eu entreguei para ele a palavra, orei por ele, ministrei por ele e tal, orei pelo povo. Os 3 dias foram 3 dias de glória. A glória desceu no lugar e ficou lá os 3 dias.
Aí eu vim embora, terminou de vir embora. Isso foi outubro, novembro, dezembro, janeiro e início de fevereiro. E a igreja disparou a crescer, a glória de Deus não saiu de lá, a igreja está incendiada. Aleluia. Glória a Deus. É o mesmo que aconteceu com o pastor William, o mesmo que aconteceu em Rio Claro, o mesmo que aconteceu na De Rio de São Cristóvão, o mesmo que aconteceu em Ajapi, lá também perto de Rio Claro, a mesma coisa aconteceu em Vila Velha, no Espírito Santo. Então, essas coisas. Então, aí eu comecei a perceber a dimensão do legado. A dimensão, entendeu? E aquilo que eu fazia antes e que eu lutava para aquilo render um pouquinho, agora eu ameaço fazer, aquilo já dispara a render. Eita, flui. Flui. Os juros aumentaram exponencialmente. Eita, entendeu? glória a Deus. Então, aí com relação à árvore, né,